ficar impressionada. Eu não sabia que tinha essa dimensão. E hoje... É cena de filme? Os vídeos que a gente tem acesso, a gente está até vendo ali, isso tudo é daqui, isso tudo é de Morro de Vitória, é de Lugar da Serra, é de periferia daqui. Então, você acha que isso não acontece aqui? Às vezes as pessoas comparam. Que aqui está ficando igual ao Rio de Janeiro. Quando a gente olha essas coisas, é verdade, é daqui mesmo. Então, a gente lidando com esse tipo de gente, que são pessoas, né? São pessoas que não estão nem aí para a lei e não estão nem aí para pessoas inocentes, porque engana-se quem pensa. Eu lendo o relatório ali, você vê... né, muita gente envolvida, é tudo bandido e tal, mas a população de bem que está no meio daquilo ali, quantos que a gente não mostra que morreram de bala perdida, que não podem sair à noite para ir numa pracinha, lanchar. Quantos confrontos nós noticiamos esse ano aqui nessas comunidades, né? E aí você imagina, a pessoa que está dentro de casa, você quer sair com o seu filho para a pracinha para comer um hambúrguer, você não tem coragem, porque você tem medo de voltar com o seu filho morto no colo. Então não afeta só quem está envolvido no tráfico, afeta a todos nós. Então, assistir a como essa organização funciona e em como a polícia tem avançado muito em tecnologia, em investigação, em estratégia, para conseguir desmantelar essa quadrilha, é impressionante. E eu acho que é muito triste você, diante de toda essa realidade, saber que a sociedade financia isso, né, Natália? Financia com vício em drogas, isso né? Aí. Não tem como a gente não falar sobre isso. Existe tudo isso porque existe o comprador da droga. Então, às vezes, a pessoa que está indo lá comprar uma droga na boca de fumo, ela fala, não, mas eu sou só um viciado. Eu estou só mantendo o meu vício. Mas ela está financiando a violência. E, às vezes, uma pessoa da família dela, um vizinho dela, morre de bala perdida e ela não se sente culpada por aquilo, mas é ela quem financia. O mundo do tráfico de drogas acaba sendo muito rentável. Então, isso acaba acontecendo por conta de quem compra, realmente. Infelizmente. E olha só, agora a gente vai ver qual foi a notícia de 2022 que mais marcou a nossa repórter também super querida, Marla Bermudes. Roda aí. O que mais me marcou esse ano foi a cobertura ao vivo que eu fiz do prédio que desabou em Cristóvão Colombo. Eu me lembro que foi uma quinta-feira, dia 21, e eu estava fazendo uma outra coisa, estava num outro caso, quando a Marcela, que é a editora-chefe do Balanço Geral, me ligou e falou, Marla, você vai fazer um ao vivo de Cristóvão Colombo. Naquela hora, a gente ainda não tinha noção do que tinha, da gravidade, né, do que tinha acontecido. A gente sabia da gravidade, mas não sabia, a gente tinha esperança que as vítimas iam ser resgatadas. E quando eu cheguei lá, eu cheguei para cobrir uma equipe que estava fazendo um VT, era a equipe da Rafaela Freitas. E quando eu cheguei para fazer ao vivo, eu também não tinha noção do que tinha acontecido, né? E a Rafaela me passou que o prédio tinha desabado depois de uma explosão, possivelmente da botija de gás. E aí a gente ficou sabendo que 4 pessoas estavam ali. Se mexeu com o meu coração, aquela agonia do trabalho do Corpo de Bombeiros, do resgate, de retirar as pessoas dali. Quando a primeira vítima saiu, eu fiquei muito emocionada. A gente entrou ao vivo não só para o Espírito Santo, mas para todo o Brasil. Eu lembro que foi eu e o Edmilson, cinegrafista. Ele também ficou muitas horas ali em pé, acompanhando o trabalho, inclusive de resgate. A gente ficou nessa história ainda por algumas semanas. Nós fizemos uma reportagem, inclusive especial, que foi ao ar no Domingo Espetacular, na Record, em rede nacional. Foi muito emocionante fazer essa cobertura e um aprendizado também como jornalista, né? A gente muitas vezes tem que segurar o choro, não pode chorar ao vivo, não pode, às vezes, né, esboçar a emoção que a gente está sentindo, justamente para a gente conseguir passar a informação. Eu me lembro como se fosse hoje, esse dia, até porque eu estava na escala também ao vivo aqui no Fala Espírito Santo e a gente entrou ao vivo com a Marla. E é interessante a gente contar para o pessoal de casa que quando a gente vai começar um programa ao vivo, tem todo um esqueleto do programa. A gente sabe quanto tempo que a Marla vai entrar ao vivo, quanto tempo que a gente vai chamar uma reportagem, daí a pouco a gente interrompe, chama isso. É todo um cronograma, mas quando acontece um caso como esse, muda todo o espelho. O espelho é exatamente esse esqueleto, né, que a gente está falando. Muda tudo. Então, tudo se transforma ao vivo, na hora. É uma comunicação, é uma sintonia que a gente tem que ter com a nossa editora-chefe, aqui no caso a Adriana Marques, maravilhosa. E assim, como que a gente, quando está no estúdio, a gente
chora, a gente se envolve. Eu segurei o choro 500 vezes nesse dia. Chegou uma hora que se não me falha a memória, não aguentei. Eu deixei a lágrima escorrer porque era uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Eu lembro a gente chegando aqui na redação e eu chego sempre espalhafatosa, gritando, brincando com todo mundo e de repente todo mundo... Ó, aconteceu isso. É aquele momento que a gente fala, que a gente reforça mais uma vez. A gente não tem ainda dimensão. Quando chega a primeira notícia pra gente, até isso tudo vai sendo apurado e aí que a ficha vai caindo aos poucos. Ana, quando isso aconteceu, você estava morando fora aqui do nosso estado, você que trabalhou em outros estados também. Como é que foi essa repercussão? Você estava morando onde? Em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Como é que foi essa repercussão lá? Primeiro, começou a ser noticiada que tinham desabado um prédio, né? E que a causa ia ser investigada. Depois, que poderia ter sido por um botijão. E teve a questão de famílias, de pessoas soterradas. E isso rodou não só no estado do Rio, que é mais próximo, mas o Brasil ganhou repercussão nacional. E aí, assim como eu tinha vários capixabas lá, todo mundo ficava se perguntando, mas em Vila Velha acontecer isso? Uma rua de casas, né? Não são apartamentos, prédios. Isso impressionou todo mundo. E a Marla falou algo interessante, que é sobre o trabalho do repórter em uma tragédia como essa, que tem um trabalho muito minucioso do Corpo de Bombeiros, que é de procurar pessoas. Geralmente, quando acontece uma tragédia desse jeito, o Corpo de Bombeiros, ele trabalha para procurar vidas. Sempre importante, pessoas vivas. Nunca se vai para um ponto como esse para encontrar pessoas já mortas, não. Então, eles ficam atentos a todos os sinais. Pedem silêncio. Geralmente, a gente não pode falar nada, porque eles querem ouvir qualquer sussurro que venha debaixo desses escombros. Inclusive, nesse caso, aconteceu que eles conseguiram ouvir uma pessoa pedindo ajuda, se eu não me engano, acompanhei isso. Eles conseguiram ouvir uma pessoa pedindo ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. E eles conseguiram ouvir. Tem ajuda de cães farejadores também, cães que são especializados em todos os tipos de causas. A tragédia de Petrópolis, nós tivemos muitas cenas assim, de escombros, casas que desabaram inteiras, prédios. Eu fui para um lugar onde 9 casas caíram. Então, você tem cães especializados em encontrar pessoas ainda com vida e cães especializados já depois de vários dias, obviamente, em cadáveres. Pessoas já sem vida, assim como os bombeiros. Então, a todo momento, você tem que colaborar, você tem que passar informação, você está ali no local, você fala, mas, ao mesmo tempo, colaborar com o trabalho deles, que é a prioridade. Olha só, agora eu preciso de silêncio, eu acho que eu estou escutando alguma coisa. Agora nós vamos remover uma pedra, porque aqui a Roberta me disse que fica o quarto do filho dela. Então, aqui pode ter algo que eu preciso de silêncio. Então, é um trabalho colaborativo o tempo inteiro, da imprensa, com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, com quem estiver no local. Com a comunidade, né? Toda. Porque eu lembro que todo mundo ali, os moradores da região, colaboraram com lanches, com água, com suco, com café, porque era um trabalho incansável. Você também fez essa reportagem, né, Lucas? Você também fez essa cobertura. Roberta, e fui no sábado. Já havia acontecido essa queda e o local estava todo fechado. Lembro até hoje que eu conversei com um rapaz novo, tinha 2 filhos pequenos e ele morava numa casa em frente nesse prédio que desabou. E aí ele falou assim, Lucas, você vem aqui em casa para você mostrar como ficou? Quando a gente entrou na casa dele, não tinha mais nada, só tinha escombros, só tinha... móveis quebrados, vidros quebrados, não tinha mais nada. Porque as ondas sonoras da explosão fez com que perdesse tudo na frente. Eu lembro que a gente tinha essa imagem, né, dos estilhaços também. Sim. Invadindo a casa desse vizinho. Aí eu perguntei para ele se ele ia continuar ali daquele jeito, né? Os bombeiros ainda iriam fazer uma perícia para ver o risco da residência dele. E ele falou, Lucas, eu não tenho para onde ir. Essa aqui é a minha casa. E tudo destruído. Aí nós fizemos a entrevista, cobramos do Corpo de Bombeiros uma perícia para que se chegasse pelo menos a uma conclusão se era seguro ele ficar lá, né? Se não havia risco para ele e para as crianças dele, ele tinha 2 filhos pequenos, de ficar lá. Não havia risco, os bombeiros afirmaram naquele momento, então ele teve que ficar lá, mas ele ficou num ambiente totalmente destruído. Só tinha as paredes. O resto era tudo escombro, móvel desmontado, vidro quebrado, que ele perdeu porque, como a casa dele era bem na frente, as ondas sonoras da explosão causou aquele estrago todo. Olha, eu quero parabenizar a equipe do Corpo de Bombeiros que atuou nesse trabalho, porque, olha,
Se eu não me engano, se não me falha a memória, foram aproximadamente aí 18 horas de trabalho, né? Então foi algo assim que começou de